Nós vamos falar nessa noite sobre oração. É um tema que a gente fala pouco. Eu acho que desde quando eu estou aqui, pregando no domingo, acho que eu falei uma ou duas vezes sobre oração. E hoje eu quero falar sobre alguns ensinos de Jesus quanto à oração. E o texto da nossa reflexão é o texto de Lucas 18, de 1 a 8. Lucas 18, de 1 a 8. Ok. Eu vou ler numa tradução diferente, mas os irmãos podem acompanhar ali que no estalar dos ovos o omelete vai ser bem homogêneo, podem ficar tranquilos. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé nesta terra? Conta-se que numa aldeia bem remota, lá na África, uma tribo foi alcançada, ali na África, naquelas terras, né? Uma região remota. Uma tribo foi alcançada pelo Evangelho. E houve muitas conversões. Os novos convertidos, então, logo aprenderam a importância da oração e logo passaram a ser regulares nas suas orações e nas devoções particulares. De acordo com a cultura daquele lugar, cada um escolheu um lugar separado no meio da selva, para onde poderia se derramar em oração diante do Senhor. Com o tempo, os caminhos para chegar nesses lugares começaram a ficar bem desgastados, porque o pessoal caminhava por aqueles lugares e desgastavam muito a vegetação que ali estava. Mas quando algum desses crentes, desses índios, começava a negligenciar a oração, os outros logo percebiam, porque a grama começava a subir de novo. E aí eles lembravam ao negligente e diziam assim: irmão, a grama está crescendo no seu caminho. Será que a grama está crescendo no nosso caminho em direção à oração? É uma questão que nós precisamos refletir nessa noite. O assunto dessa noite, então, é a importância da oração à luz dos ensinos de Jesus Cristo. À luz daquilo que Jesus nos ensina. E em seus ensinos, Jesus fez questão de sempre ressaltar que a oração é imprescindível na vida de cada um de nós, todos os crentes. Nós não conseguimos e não conseguiremos viver sem oração. Pelo que aprendemos na nossa vida, pelo que aprendemos nas Escrituras, pode-se dizer que sem a prática da oração é impossível ser crente. É impossível ser cristão. O texto que nós lemos aqui, ele não tem paralelo nas Escrituras, é exclusivo aqui no livro de Lucas. Nele Jesus nos apresenta uma parábola, e nós acabamos de ver essa parábola, que tem dois personagens, um juiz corrupto, um iníquo, e uma viúva cujos direitos estavam sendo violados. São dois personagens que estão ali.
Ao se sentir desrespeitada e oprimida, aquela mulher entendeu que a sua única esperança era o juiz. Ela iria até o juiz e, em seu desespero, iria cobrar para que ele pudesse lhe dar ganho numa causa que era dela por justiça. E ela começou a cobrar dele incansavelmente. E o juiz, então, só para se livrar da importunação daquela mulher, resolveu o problema dela. A demanda desta viúva, então, é apresentada para nós aqui no texto como um exemplo de oração que deve ser praticada pelos servos de Deus. É por isso que esse texto está ali. Jesus permitiu que ele estivesse de uma forma estratégica, para que nós pudéssemos, e sempre ele vai fazer isso, nos ensinar uma lição. A obstinação daquela mulher, a insistência daquela mulher, é apresentada como um exemplo de perseverança e fé que Deus deseja ver em nós, seus filhos, seus servos. E a partir desta parábola, nós queremos, neste início de noite, nesse final de tarde, e utilizando também outros textos, obviamente, do Novo Testamento, descobrir algumas verdades que Jesus nos ensina sobre a oração. E eu acho muito oportuno falar sobre isso nesse tempo. Em primeiro lugar, sobre a oração, com base nesse texto, Jesus nos ensina uma lição valiosa, que a oração é uma necessidade inquestionável, indiscutível na nossa jornada espiritual. Ele nos ensina isso. Lucas 18, versículo 1, nós lemos lá: Jesus lhes contou uma parábola sobre o dever, destaco a palavra dever de orar sempre e nunca desanimar. Então, orar sempre e nunca desanimar. Na versão da Bíblia Viva, que é uma versão mais moderna, nós vemos que Jesus contou uma parábola para mostrar a necessidade que eles tinham de orar sempre e que deveriam continuar orando, sem desânimo. Para Jesus, a oração é uma necessidade inquestionável, indiscutível, indispensável na vida de qualquer servo de Deus. Todos nós. Por isso ele deixou muitos ensinos preciosos sobre a prática da oração. E é muito importante nós lembrarmos aqui, e isso tem que se aplicar para a nossa vida também, que Jesus não somente ensinou sobre a oração, mas ele também tinha uma vida coerente de oração. E muitas vezes interrompia o que estava fazendo, fosse o que fosse, e se retirava para orar. Está longe da gente fazer isso, né? Está muito longe. Tudo é mais importante que oração. Alguns pensam assim: ah, não, dá para esperar. Deus ele vai esperar, não tem problema nenhum. Isso aqui é mais urgente. Mas quando a gente vê a vida de Jesus de oração, é tremendo. Eu anotei aqui alguns textos, não vou ler os textos todos, mas vou citá-los para que nós possamos entender isso. Em Mateus 14, 23, por exemplo, nós lemos que ele despediu a multidão, ele estava com uma multidão, ele despediu a multidão e subiu sozinho a um monte para orar, ficando ali até o anoitecer. Já em Lucas capítulo 5, versículo 16, nós vemos Jesus frequentemente, e esse é um dos casos, se afastando para lugares desérticos, para ficar sozinho e orar. Em Lucas 3,31, nós lemos que ele orou depois que foi batizado. Antes de escolher os seus discípulos, em Lucas 6, dos versículos 12 ao 13, ele passou uma noite toda em oração. Alguém aqui já passou uma noite toda em oração? Eu confesso que eu nunca passei. Eu nunca passei. E Jesus fez isso mais de uma vez.
Ainda em Lucas, no capítulo 9, no verso 18, nós vemos que ele tinha o hábito de orar com os seus discípulos. Ele juntava os seus discípulos e orava. Em Lucas 9, 28, nós encontramos Jesus agora subindo ao monte para orar com Pedro, João e Tiago. Em Mateus 26, 27, nós lemos que Jesus orou no Getsêmani também. Em Lucas 23, 34, 46, lemos que ele orou na cruz. Outro facto digno de nota é que Jesus orou por mim e por você. Nós falamos isso a semana passada, você lembra ainda? Falamos sobre isso a semana passada. Em João 17, 20, ele estava orando por nós, que aqui estamos hoje. E dessa forma, o Novo Testamento está cheio de narrativas sobre a vida de oração de Jesus. Tá bom para você? Esses textos que eu citei, eu poderia citar mais muitos outros. O ministério de Jesus, suas decisões, a sua vida, sempre foram marcadas pela oração. E para nos ajudar a entender os diferentes aspectos da nossa necessidade natural de oração, o mestre deixa algumas orientações muito específicas sobre isso. A primeira orientação é que devemos orar com sinceridade. Preste atenção. Nós precisamos ser sinceros na oração. Deus não tolera fingimento ou hipocrisia. Ele não tolera isso. Esse ensino é muito claro no capítulo 6, nos versículos 5 e 6 de Mateus. Na Bíblia Mensagem, que foi citada pelo Ítalo alguns dias atrás, quando a gente lê esse texto, a gente lê assim: e quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Está escrito desse jeito. Essa gente que faz da oração um show, está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? Encontrem um lugar tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Nós não somos atores e Deus não é, de forma alguma, alguém apreciando um espetáculo. Quando a nossa oração é dirigida sinceramente ao nosso Pai Celestial, Ele que conhece os nossos corações, certamente responderá. E isso vai acontecer e não tenha dúvida nisso. Ele também nos orienta que devemos orar com espontaneidade. Formalismo, artificialidade estão fora dos padrões de Jesus no que se refere à oração. Eu já disse aqui que eu fui de uma igreja que quando pedia para alguém orar, dependendo de quem fosse orar, todo mundo já sabia como é que a oração ia começar e terminar, porque tinha uma formatação, não tinha espontaneidade, era algo assim, feito de tal maneira, de repente, para poder agradar o ouvido das pessoas. Nós precisamos lembrar que para Jesus, a oração é uma conversa direta e espontânea com Deus. Muito direta e espontânea. Ele ensinou que orar não é recitar. Olha o que ele diz aqui na Bíblia Viva, no capítulo 6, versículos 7 e 8 de Mateus. Não fiquem recitando sempre a mesma oração, como fazem os pagãos, que pensam que as orações repetitivas é que serão suficientes. Não sejam iguais a eles. Lembrem-se, seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam, até mesmo antes que vocês peçam a Ele. Eu gosto muito dessa versão da Bíblia Viva, porque ela deixa bem claro que oração não é uma reza. São coisas diferentes. E que o Pai Nosso não é uma fórmula que precisa ser decorada e recitada, mas um modelo que deve ser as nossas orações. Às vezes, até por respeito a outros credos, em alguns encontros nós oramos ou rezamos o Pai Nosso, mas fazemos isso em respeito a outras pessoas, né? Que nós precisamos respeitar todas as pessoas, mas o Pai Nosso não é uma reza. Para alguns é, para nós não. E biblicamente também não. O Pai Nosso é um modelo de oração.
E naquele modelo de oração nós vamos saber exatamente o que precisamos falar para Deus. Em terceiro lugar, ele nos ensina que devemos orar com humildade. Eu preciso ter humildade na oração. O orgulho e a autossuficiência são grandes obstáculos à oração. Nesse sentido, Jesus contou uma parábola que nós conhecemos tão bem, do fariseu e do publicano. Está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 13. E ali ele ressalta a atitude do cobrador de impostos, que se apresentou a Deus com humildade e reconheceu sua indignidade. E essa parábola nos mostra os dois orando, e o fariseu, que era o crente da época, né? Ele, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou igual aquele cara ali não. Eu pago os meus impostos, eu não dou mancada, eu sou crente fiel, eu sou fervoroso, eu não uso roupa estranha, eu faço tudo certinho. E aí aquele lá foi orar, fez assim, ó: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Qual dos dois foi justificado diante de Deus? Obviamente o segundo. Jesus, ele deseja que nós sejamos humildes, porque nenhum de nós aqui, irmãos, pode ter certeza, nenhum de nós aqui tem crédito suficiente diante de Deus para empinar o narizinho e para ser arrogante. Nenhum de nós. Todos nós somos pecadores, todos nós. A começar do pastor que vos fala. Todos nós somos pecadores. E quando me dirijo a Deus em oração, tenho que fazer isso em humildade. Não pensando, o irmão fulano é isso, a irmã ciclana é aquilo, negativo. Eu sou pior do que a irmã fulana e do que o irmão ciclano em alguns aspectos. Ele nos ensina ainda que devemos orar junto com os irmãos. É por isso que às vezes nós nos reunimos, né? Alguém pode dizer, eu não posso ser crente em casa. Você pode, mas você vai perder uma coisa muito boa, que é a comunhão entre os irmãos. Além de nos ensinar a cultivar o ato da oração solitário, Jesus chama a atenção para o valor da oração pública com outros irmãos e assegurou a sua presença nessas situações. Mateus 18, os versículos 19 e 20, nós aprendemos o seguinte: ainda vos digo mais, se 2 de vós aqui na terra concordarem em pedir acerca de qualquer coisa, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Com base nisso eu posso dizer o seguinte: Deus está aqui agora no meio de nós. Creia nisso, irmãos. Deus está aqui no meio de nós. E é muito importante, quando nós oramos juntos, quando nós colocamos a nossa vida, os nossos corações, quando nós colocamos as nossas necessidades, as nossas dores, até a nossa gratidão diante de Deus, porque Deus, Ele não somente ouve, como responde. Segundo lugar, segunda lição que eu quero ver no texto, e essas últimas que eu falei é desdobramento da primeira, né? Para ninguém falar, ô pastor, está vacilando, você já falou da segunda. Não, eu falei da segunda dentro da primeira, agora é a segunda. Vamos lá. Em segundo lugar, ainda sobre oração, Jesus nos ensina que a oração move o coração de Deus. Move o coração de Deus. No texto base na nossa reflexão, nós acabamos de ler aqui que a viúva vinha todos os dias perante o juiz e o importunava. E ela só sossegou quando ela foi atendida. Assim também Deus atende os que clamam, e Ele mesmo, mesmo que pareça demorar um pouco, Ele sempre nos trará, sempre nos dará uma resposta. A Bíblia diz, e nós sabemos disso, que Deus é onipotente, que Deus é soberano e que faz tudo o que quer da maneira como quer. Eu preciso aprender isso. Em Lucas capítulo 18, versículo 7, nós lemos o seguinte: Deus não fará justiça a seus escolhidos que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorando em responder-lhes. É claro que fará, né? Claro que fará. Nós aprendemos aqui com Jesus que a nossa oração pode mover o coração de Deus e provocar uma resposta.
Bill Hybels é um grande escritor contemporâneo, pastor de uma grande igreja. Em seu livro Ocupado Demais para Deixar de Orar, ele afirma que, preste atenção no que ele falou, serve para todos nós. A bênção da oração não é a resposta da oração, mas a própria oração. Pois não há nada melhor do que estar em comunhão com Deus, conversando com Ele. Amém? Então, maior do que a bênção da resposta da oração é a própria oração. Quando você conversa com Ele, é bom saber que Deus, Ele responde às nossas orações. Nesse sentido, Jesus falou sem rodeios, lá em Mateus capítulo 7, nos versículos 7 e 8, o seguinte: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem busca acha, e o que bate, a porta será aberta. Glória a Deus! Deus nos responde, não como um juiz responde uma pessoa, um juiz corrupto responde uma pessoa, mas Ele nos responde como um pai que responde aos seus filhos. Quando oramos, nós não estamos falando com um estranho, nós estamos falando com o nosso Pai. Aquela viúva da parábola era uma estranha para o juiz. Mas as pessoas que oram não são estranhas a Deus, são seus eleitos, a quem Ele conhece e ama, e a quem Ele se deleita, em quem Ele se deleita e os trata como filhos. Aquela mulher, ela incomodou o juiz por sua presença, mas Jesus nos encoraja a buscar a Deus como um pai amoroso que está expresso na oração modelo, ensinada em Mateus capítulo 6, versículo 9. Pai nosso que estás no céu. Como Pai, Deus está disposto a nos abençoar como filhos que somos. Como está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 11. Quanto mais vosso Pai que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Glória a Deus. Saiba disso, tenha certeza. Outra verdade que precisa ser enfatizada aqui, dentro deste contexto, é que para que a nossa oração seja atendida, devemos ir a Deus, não em nosso próprio nome, mas em nome de Jesus Cristo. Tem gente que ora, fala em nome de Jesus, não sabe nem por que está falando aquilo. Aqui não, mas por aí está cheio de gente assim. E eu sei disso, irmãos. Tem gente que nem sabe por que está falando aquilo. Está falando aquilo porque Jesus é o mediador que nos leva a Deus. Aquela viúva não tinha nenhum amigo que pudesse levá-la até aquele juiz para poder falar por ela. Nós, porém, temos um advogado junto ao Pai, seu próprio Filho que intercede por nós. É o nosso mediador. Ele mesmo nos deu a credencial, autorizando-nos a falar com Deus em nome dEle. Isso está escrito em João 16, 23. Em verdade vos digo, palavras de Jesus, que o Pai vos concederá tudo quanto lhes pedirdes em meu nome. Jesus é a nossa credencial diante do Pai. Ele nos deu a credencial diante do Pai, porque Ele nos liga a Deus, ao Pai, de forma maravilhosa. A oração, queridos, presta atenção nisso, ela nunca é feita com base nos nossos méritos pessoais. Você não tem uma oração respondida porque você não pecou naquele dia, porque você é justo, porque você é direito, porque você é honesto, porque você é moral. Não, nunca. Cristo é o nosso mediador. Só Ele que pode nos conduzir ao Pai, e só por causa dele, Ranieri, é que nós temos as nossas orações respondidas. E por último, no texto que nós lemos aqui no início da noite, nós aprendemos que Jesus, Ele nos fala a respeito de uma questão importante. Ele nos diz que a oração é um exercício de fé. Olha que coisa linda. O último versículo do texto que nós lemos, Lucas 18, 8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra?
Olha a pergunta reflexiva de Jesus Cristo. Ele queria levar aquele povo para pensar. De acordo com Jesus, a fé é o alicerce da oração. Em Mateus 21, versículo 12, nós lemos que tudo o que pedirmos em oração, se crermos, receberemos. Quer dizer que a base da oração, o alicerce da oração, é a fé. A pergunta proposta na parábola coloca em xeque a fé e chama a nossa atenção para a persistência dos filhos de Deus. É a fé quem produz a perseverança. Se você perder a fé, você perdeu até o objetivo de orar. A questão aqui é que se continuarmos orando, nós vamos alcançar o que precisamos. Mas se nós perdermos a fé, nós iremos desistir. Oração e fé, elas caminham juntas ou caem juntas. Se uma cair, a outra cai. A fé mantém viva a oração. A fé, se enfraquecida, ela perde a vitalidade da oração. A persistência da viúva é apresentada como um exemplo a ser seguido que Jesus nos ensina. Manter a fé, irmãos, na oração, significa perseverar. Precisamos perseverar. Além da parábola da viúva e do juiz iníquo, nós temos outra parábola muito parecida com essa, em Lucas 11, versículos de 5 a 13, que conta a história de um amigo insistente. Eu não sei se você se lembra. Diz assim o texto: então lhes disse, suponha que um de vocês tenha um amigo e lhe recorra à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo me chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomodes, a porta já está fechada, os meus filhos já estão deitados, não posso me levantar e te dar o que você me pede. Eu lhe digo, embora ele não se levante para dar o pão para o seu amigo por causa da importunação, se levantará e dará tudo o que ele precisar. Pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, pergunta o texto, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Essa história aqui é um homem parecido com aquela, né? Ele procurou alguém, procurou um amigo, porque chegaram visitas, ele não tinha pão, e ele foi buscar pão, só que o camarada falou, não vou levantar não, já estou dormindo, meu irmão. Eu não vou levantar não, já estou deitado. Eu já até desliguei o WhatsApp, como é que você conseguiu falar comigo? Mas o camarada insistiu, e acabou levando pela insistência. O ensino de Jesus, queridos, com relação a isso é muito claro. Se um simples amigo ou um juiz iníquo se rendem à insistência de um pedido, quanto mais o nosso Deus, quanto mais Ele, que é um Deus amoroso, generoso, que se importa conosco e que sempre faz questão de nos abençoar. Isso não significa que Deus possa ser convencido por nossa insistência, ou se importunado Ele possa mudar de ideia em nos atender. É muito importante entender que Deus responde nossas orações, mas nós já aprendemos aqui que nem sempre Ele responde do jeito que nós queremos. Ele tem 3 maneiras de responder as orações. Se o pedido é errado, Ele diz não. Se não é o momento certo, Ele diz calma, espere. Mas se o pedido e o momento e vocês estão certos, Deus diga, vá em frente, receba. Mesmo que Deus não diga assim para nós, devemos continuar orando sem desfalecer. Nunca pare de orar. Lucas 21, 3.
Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas as coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Eu quero caminhar para o final da minha mensagem, fechando-a com uma certeza sobre a qual não deve nos restar nenhuma dúvida. A oração deve fazer parte da vida do cristão e jamais, nunca, ela pode ser negligenciada. Se o próprio Jesus fez da oração uma rotina em sua vida, quem de nós ousará viver sem ela? Sem oração perdemos a bênção de experimentar a mais íntima comunhão com Deus. Sem oração perdemos a oportunidade de ver o coração se movendo, o coração de Deus se movendo em nosso favor. Sem a oração nós perdemos a vitalidade espiritual. Há uma frase que é atribuída a Martinho Lutero, que esclarece de uma vez por todas essa questão. Ele diz o seguinte: ser cristão sem orar é tão impossível quanto viver sem respirar. E Matthews Henry, que tem um comentário de Mateus muito interessante, ele escreve assim: se você puder encontrar um homem vivo que não respira, também poderá encontrar um verdadeiro cristão que não ore. Não tem jeito. Se você deseja ser um discípulo aprovado por Jesus, imite seu mestre. Faça da oração uma prática diária na sua vida. E quero terminar a nossa reflexão com uma ilustração que eu encontrei, que eu achei bastante interessante. Certa vez perguntaram para um homem: o que você ganha orando a Deus regularmente? E aquele homem respondeu: geralmente eu não ganho nada. Eu perco coisas. E citou tudo o que perdeu orando a Deus regularmente. Perdi o orgulho, perdi a arrogância, perdi a ganância, perdi a inveja, perdi a minha raiva, perdi a luxúria, perdi o prazer de mentir, perdi o gosto pelo pecado, perdi a impaciência, o desespero e o desânimo. Às vezes nós oramos não para ganhar alguma coisa, mas para perder algumas coisas que em alguns momentos estão impedindo que nós possamos crescer. A oração, ela educa, ela fortalece, ela cura. A oração é o canal que nos conecta diretamente a Deus. Ore, meu irmão. Em nome de Jesus, ore. Ore sempre, ore sem cessar. Nós vamos ouvir agora uma canção e eu quero que você ouça essa canção com os olhos fechados e orando. Curve a sua cabeça e ore pensando em tudo que você ouviu. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só Podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando
pé, meu irmão. no altar. Tem alguma coisa que você quer colocar diante de Deus agora em oração? Fale com Deus agora. Coloque diante de Deus. Deixa Deus cuidar. Coloque tudo nas mãos de Deus. E Ele vai te abençoar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar. Cante conosco agora. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orar